Uma boa aula é aquela aula que, além de você conhecer o corpo do seu aluno, além de você conseguir explicar os movimentos detalhadamente, colocar seu aluno em estado de flow, é aquela aula que você consegue levantar a moral da sua aluna, do seu aluno. Vamos lá, a gente, né, bom, hoje eu tô com 44 anos, sim? Vamos colocar aí, 34 anos atrás, quando eu comecei balé lá com os meus 10, 11 anos, balé não era o que é hoje. Por quê? Era muito comum os professores serem altamente grosseiros, não é nem exigente, é grosseiros. Era muito comum. Tinha professora, quem é da época da Toshi? Toshi, cara, dava aula com varinha. Sim, ela batia nas alunas, sim, para esticar o pé, para esticar o joelho. Quem aí já fez aula de Toshi com a varinha? Sim. Ismael Guiser, um fofo, mas grosso nas correções. Sim. E assim vai, a lista é interminável, né? Desculpa. Mas voltando. Então, a gente vem de uma época em que os professores eram sim, mais grosseiros. Por quê? Porque eles reproduziam aquilo que eles aprenderam. Eles aprenderam de uma forma mais grosseira e eles reproduzem. Só que, gente, o mundo mudou. E o mundo vai continuar mudando. Hoje em dia, se eu vou para uma sala de aula com uma varinha, eu vou ser processada. Então, reproduzir o que já foi feito com você já não é mais possível, graças a Deus. Faz sentido? Já não é mais possível, não faz sentido a gente colocar um aluno dentro da sala para maltratar esse aluno. Por que isso acontecia lá atrás? Vamos pensar. Antigamente, o balé, ele era um miolo tão fechado, tão fechado, tão fechado, que eram pouquíssimas pessoas que faziam balé. Pouquíssimas. Por quê? Era muito caro, muito mais caro do que é hoje. Muito, muito caro. Tinham poucos profissionais que sabiam dar aula de balé. Era um esporte, uma arte totalmente de elite, sim. E a visão que se tinha era o quê? Que quem faz balé é para se profissionalizar. Faz poucos anos, sim, poucos anos, que balé passou a ser uma atividade física como outra qualquer, que uma adulta pode fazer, que uma criança pode fazer sem ter a pretensão de ser uma bailarina profissional. Só que antigamente não era bem assim. Sim, então a gente pega aquelas escolas tradicionais, vai lá fazer uma aula, fazer um curso regular numa escola tradicional, sim, não vou citar nome aqui, mas vamos lá, pensa numa escola tradicional e vai lá fazer uma aula. Ó, vamos lá, o próprio Bolshoi aqui no Brasil, ele tem um curso livre que é para quem deseja fazer balé por atividade física? Não. Lá é para quem deseja se tornar profissional. Então, é exigido uniforme, é exigido que a bailarina seja magra, é exigido a técnica perfeita. Sim, era esse mundo, só existia esse mundo. E hoje não. Hoje existem escolas de dança, escolas de balé, que não têm uma visão só para profissional. É uma visão mais aberta, que dá a oportunidade de mais pessoas fazer balé, usar o balé como uma atividade física. E antigamente isso não existia. Então, os professores, eles eram altamente severos e grosseiros mesmo na correção, por um próprio processo natural de seleção. Quanto mais grosso eu sou numa correção com uma bailarina, menos bailarinas vai ficar. Olha o raciocínio. Quanto mais grossa eu for, menos bailarinas vai ficar na minha sala. Quanto menos bailarinas, mais eu seleciono aquelas que realmente têm cunho forte para conseguir enfrentar a jornada de uma bailarina profissional. Se o meu objetivo é formar uma bailarina profissional e eu entro nesse espiral, é uma espiral que para antigamente fazia sentido. E aí a gente aprendeu lá, e aí a gente traz para cá toda essa exigência como eu posso dizer? Num cenário totalmente diferente.
Totalmente diferente. Fala para mim, na sua escola, na sua turma que você dá aula, quantas ali você olha e fala, não, essa daqui vai ser profissional? Quantas querem ser profissional? O mundo mudou. Por isso, a nossa maneira de dar aula mudou. Então, se você quer dar uma boa aula, ser uma boa professora, qualquer pessoa consegue, só precisa ter visão. Precisa ter visão. Primeira visão, eu preciso conhecer o corpo do meu aluno, então eu vou fazer uma formação para isso. Sim, eu posso fazer uma faculdade de fisioterapia, posso fazer uma faculdade de dança, ou eu posso fazer um curso de capacitação como é a maestria, que trabalha anatomia, cinesiologia, biomecânica voltada para balé, para aquilo que você realmente vai usar na sua aula. Outra coisa que eu preciso, aprender a ensinar os passos. Não é porque eu sei fazer, porque eu fui uma ótima bailarina, que eu sei ensinar, que eu sei transmitir. Não, eu preciso aprender como ensina, como explica cada movimento, onde tem que estar a força. Tudo isso eu tenho que aprender para poder ensinar. Preciso colocar meu aluno em estado de flow durante a aula, porque isso vai fazer ele ficar engajado na aula, vai fazer ele querer aquela aula cada vez mais. Sim? Quarto ponto, eu preciso empoderar o meu aluno nas minhas aulas. Ao contrário do que era feito antigamente, que de certa maneira humilhava-se as bailarinas, sim, humilhava-se os bailarinos em sala. Você é um bosta, você não consegue fazer isso, você é burro. Chegavam a falar isso, gente. Varinha, humilhava. Não, hoje o mundo mudou e hoje eu preciso sim empoderar meu aluno. Eu aqui, Mari, eu acredito nisso. Quando você dá poder para o seu aluno no sentido dele se sentir capaz, dele sentir que ele consegue, dele sentir que sim, ele nasceu para o balé, sim, aquilo é para ele, sim, por mais que está difícil, com o processo, com o passo a passo, ele pode conseguir. Quando você dá essa clareza para o seu aluno vai olhar para a sua aula e falar: que aula foda, que aula foda. Sim, porque os nossos alunos não estão ali para serem humilhados, eles estão ali para descobrirem o poder que eles têm. É nisso que eu acredito, é isso que Maestria acredita, e a gente, dentro da formação, trabalha os nossos professores dessa maneira.